Fala galera, beleza? Nós estamos aqui agora começando um novo módulo. Esse módulo é muito importante para que você tenha uma ideia de como os elementos funcionam dentro do construtor Breeze. E vai ser um módulo cheio de vídeos pequenos, curtos, mas com o objetivo de te dar uma luz, te ensinar como trabalhar com cada um dos elementos disponíveis dentro do Breeze, ok? Esse bloco, ou esse módulo, é somente focado em elementos, ok? Onde nós encontramos os elementos? Sempre do lado esquerdo, aqui no botão mais, ok? Então agora esse vídeo é específico para o elemento texto. Para você ter o texto dentro do seu site, basta você vir aqui no botão mais e adicionar o texto dentro da sua área. Porém, antes de nós começarmos a inserir os elementos para cada um desses módulos, para cada uma dessas aulas, sempre nós vamos considerar uma coisa. Botão azul, ou seja, vamos construir uma seção em branco. Clicando na seção em branco, clique na seção totalmente em branco e agora você tem uma área para poder trabalhar. Essa área necessariamente não é apenas uma área individual. Você não tem um bloco aqui, você tem apenas a seção. Então, em todas as aulas deste módulo, nós vamos ter uma seção como esta em branco e nós vamos ter também uma linha de exemplo para adicionarmos o elemento dentro. Então nós vamos criar aqui uma linha. Clicando aqui na lateral esquerda, você vai visualizar o objeto e o elemento linha e vai clicar, segurar, arrastar até a posição de dentro da sua nova seção em branco. Tá? Feito isso, nós vamos deletar essa segunda linha. Nós não precisamos dela nesse momento. E agora sim, nós estamos prontos para começar a estudar os elementos. Porque cada elemento vai possuir a sua seção e também vai possuir a sua própria linha. Ou seja, essa caixa é a caixa que irá receber cada um dos elementos que nós vamos estudar. Por enquanto agora, nós vamos estudar um por um, individualmente, e vamos utilizar essa mesma seção, essa mesma caixa para todos eles, ok? Então vamos lá. O objeto número 1 que nós vamos estudar é o texto. Clicando aqui no elemento, na sua aba de elementos, você vai segurar e arrastar o texto para dentro da sua caixa. Feito isso, você vai selecionar a caixa que tem o seu texto dentro e você vai anotar um menu individual apenas para este elemento. Quais são eles? Você tem texto, onde você tem todas as fontes que você pode utilizar para o seu projeto, todas as fontes pré-instaladas, ou você pode instalar a sua fonte exclusiva, uma fonte que você queira para o seu projeto. Agora nós vamos fazer algumas alterações com o tamanho da fonte e também algumas alterações na formatação da fonte. Para a fonte ser alterada, basta você clicar na fonte e cada uma delas vai sendo alterada automaticamente dentro do texto. Se você clicar apenas em algum ponto do texto, sem selecionar todo o texto, apenas clicando numa área do texto, você também vai poder visualizar as fontes sendo alteradas. Você necessariamente não precisa selecionar todo o texto, a não ser que você queira trocar uma porção exclusiva do texto. Por exemplo, essa porção até essa porção do texto, eu desejo que seja de uma outra fonte. Como no Word, você também pode aumentar e diminuir a fonte. Eu vou fazer uma seleção do texto, vou clicar na ferramenta fonte, que é o texto, e vou aumentar esse texto para o tamanho 30. Feito isso, eu posso simplesmente clicando dentro da caixa, alterar a orientação e o alinhamento. Também posso alterar se o texto vai ser bold ou não, itálico ou não. Posso inserir um link em algum determinado ponto, simplesmente selecionando o texto e clicando na ferramenta link. E aqui eu posso colocar, por exemplo, www.google.com. Feito isso, essa porção agora possui um link. Uma outra opção que você tem é clicando no texto, voltando para a ferramenta de texto,
você pode aumentar o tipo da fonte ou o peso da fonte, como leve, extra light, light, semi-bold e também black. Lembre-se sempre que cada fonte tem o seu tipo de estilo. Nem todas as fontes têm o peso muito grande ou muito pequeno. Vai variar de acordo com a fonte. Se eu clicar novamente no texto e vir em texto, na ferramenta de texto, eu posso aumentar o tamanho, diminuir o espaçamento entre as linhas, na altura, eu posso diminuir o espaçamento entre as letras e colocá-las bem próximas umas das outras, ou afastadas de acordo com o design que eu estiver criando. Tudo acontece automaticamente na sua frente, sem você precisar alterar ou navegar para os lados opostos da tela. Basta você clicar e a alteração vai ser realizada. Se você quiser trocar de fonte, basta selecionar a fonte desejada que mais se adequa ao seu projeto, ao seu design. Se você quiser alterar a fonte de todo o texto, clique em qualquer área do texto, clique na cor e altere para a cor desejada. Você tem várias cores disponíveis pré-selecionadas, mas você pode escolher a cor que você desejar. Lembre-se sempre que você possui duas barras, uma barra da cor e a barra da intensidade. Essa barra da intensidade ela é suficiente para você medir a intensidade da cor de cada um dos elementos. Outra opção que você tem é diminuir a intensidade da cor do texto para 0%, para 100% ou 50%, de acordo com o seu design. Nesse caso, eu vou deixar 100% e trocar para a cor verde. Você também pode alterar o alinhamento do texto, centralizado, à direita, esquerda ou justificado, como também inserir os bullet points ou a numeração de acordo com cada parágrafo. Todos eles apenas com alguns cliques aqui dentro do menu principal de cada elemento. Aqui na área de configurações, você vai ter a opção de configurar o espaçamento acima do texto, adicionando espaços antes do início do parágrafo ou após o parágrafo, o espaço abaixo do texto. Essas duas ferramentas são boas para você criar algum tipo de distanciamento entre as seções de cada área do seu site. Caso você queira alterar as tags de cada área do site, basta você alterar de parágrafo para H1, H2, H3 e até o H6. Todos eles serão respeitados de acordo com a seção do seu site. Outras configurações adicionais também podem ser feitas diretamente na área de configuração. Você pode ir no Mais Configurações e também configurar o recuo de cada elemento, que pode ser igual nos 4 lados, tanto acima e abaixo, esquerda e direita, ou você pode ter configurações exclusivas para esquerda, direita, caso o design exija. Esse tipo de configuração acontece quando você tem alguma interação com a imagem, e aí você pode utilizar o texto diretamente voltado para a imagem. Você não precisa conter o texto diretamente junto com a imagem, acima ou abaixo. Você pode controlar o recuo tanto da esquerda para a direita ou de forma igual dentro de cada objeto. Aqui eu tenho de forma igual e o recuo vai acontecer de forma igual de todos os lados. E aqui eu tenho de forma independente, tanto na esquerda como na direita, acima e abaixo. Lembrando que essas são configurações do próprio elemento, ou seja, da caixa em que o texto está inserido. E aí o texto vai sofrer as alterações que você aplicar sobre a caixa. Aqui você tem a opção de duplicar o texto, quantas vezes você achar necessário. Ctrl Z altera o que você fez. E aqui também você tem a opção de deletar o texto, apenas clicando na lixeira. Lembrando que na parte inferior da tela, você também pode utilizar o recuo e o Ctrl Z como alternativas para voltar no estado anterior que você tenha criado. Então, basicamente, são essas as opções do elemento de texto. É muito simples, sempre lembrando que quando você clicar no elemento,
você vai ter o menu específico relacionado do elemento, não da seção que você está trabalhando, mas do elemento que o cursor está sobre. Então, se você clicar nesse elemento, as opções do menu serão relativas a este elemento selecionado e não a seção por completo. Para a seção por completo, você tem a opção de menu no pincel na extremidade direita de cada uma das seções do site. Um abraço e até o próximo vídeo.